Olá, querido e querida, seja bem-vinda ao canal do Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia do amanhecer da consciência hebraica. Tá? O amanhecer da consciência hebraica é um trabalho que vai te dar o passo a passo, né? É a nossa grande apresentação de 5.800 anos da cultura hebraica, da intuição hebraica, do desenvolvimento da consciência hebraica, que está nos escritos de Gênesis até o Apocalipse. Nós estamos fazendo um passo a passo, descrevemos o conceito de divindade e viemos pela intrigante formação do abismo e das trevas, que está lá no primeiro capítulo de Gênesis, Bereshit, o livro, já anuncia. Tá? E agora entramos no universo, estamos vendo o reino mineral e hoje vamos dar o segundo passo para o vegetal. Eu espero que você tenha paciência, por quê? Porque é necessário a gente fazer toda essa trajetória até chegar no ser humano, aí você vai compreender muitas leis que estão atuando nesses reinos, né? E que a Torá descreve, que as escrituras descrevem. Depois nós vamos entrar no ser humano, no surgimento do homem, vamos entrar um pouquinho em Gênesis, depois vamos ver um povo em particular, onde há um alinhamento genético, vamos ver um pouquinho dessa eugenia, desse direcionamento dos genes no povo hebreu, até a formação do Messias, Yeshua HaMashiach. E aí você vai conhecê-lo de uma maneira hebraica, né? A gente até na introdução sempre faz esse alerta. E depois vamos adiante. Temos perspectivas do Apocalipse. Jesus deu uma visão maravilhosa, né, do futuro evolutivo da humanidade. Nós vamos tratar tudo isso. Eu tenho certeza, aconteceu comigo, tenho visto nesses anos todos acontecer com muitas pessoas, que essa visão, aos poucos, esta sabedoria que não pertence a ninguém, é uma sabedoria que está aí nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, todos que se dedicarem a ela irão adquiri-la, tá? De uma maneira ou de outra, num grau ou em outro, e terão a sua vida alterada, transformada, porque é impossível que a tua consciência tenha tanta exposição a algo tão profundo e belo e que você não altere a tua maneira de viver. Seja bem-vindo, então, ao nosso trabalho, o amanhecer, ou seja, vamos ver desde o início, da consciência hebraica. E aqui no amanhecer a gente sempre faz, né, uma visão do motivo principal deste nosso título, né? Por que consciência hebraica? Das 4 potencialidades humanas, a que nos distingue mesmo é o essencial. Nesta essencial existem 4 expressões. A consciência, o autoconsciência, consciência que se desenvolve, é uma das principais, que nos leva até o amor, uma grande capacidade que o humano tem. E por isso nomeamos consciência. O hebraico, para nós, é a espiritualidade humana, mas ela se revela de um modo particular em um povo ali no Oriente Médio. Então nós tomamos esse povo como uma medida universal, né? E é como a música clássica, a filosofia grega, que se deu na história de um povo em particular, mas que pertence a toda a humanidade. Jesus foi muito apresentado à grega, né? Nós falamos da influência do helenismo e nós queremos apresentar um Jesus à hebraica, como os escritos mesmo o apresentam. Então, esse é o objetivo do Consciência Hebraica, o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Olha, venha com a gente, o amanhecer é o início de tudo e de todas as coisas, vai ser muito bom para você e nós desejamos uma boa viagem. Você pode pegar o nosso avião aqui e viajar conosco, porque é maravilhosa a nossa trajetória, né? Então, onde é que nós estamos? No próximo passo no nosso gráfico da criação, o que nós estamos vendo? A necessária formação do universo em seus planos mineral, já contemplamos o mineral, estamos indo em direção ao vegetal, depois o animal, e tudo isso com que objetivo? Né?
para a geração dos filhos de Deus, ou dos templos sagrados que o universo está formando, construindo. Isso é para você, é para mim, para todos nós, para toda a humanidade. E isso em um misterioso gradiente, ou seja, uma mescla de luz e trevas, que dá esse impacto na nossa vida. Isso vai te ajudar, te dar uma consciência muito interessante. Nós já falamos do reino mineral, mas antes de entrarmos no reino vegetal, nós queremos aprofundar um pouco a visão. Vamos te dar alguns conteúdos muito interessantes que você vai observar. Olha, quando nós fazemos a afirmação, né, quando nós dizemos a lei fundamental, né, quem assistiu os nossos últimos capítulos, aliás, eu queria te estimular, né, se você está entrando agora, está pegando esse vídeo aí no YouTube, entre no nosso canal Consciência Hebraica, no YouTube. Lá você tem a playlist do Amanhecer e outras playlists, e você pegue desde o início, né? Que nem aqui vai ser fundamental você ter assistido o nosso encontro anterior, né? Junte um grupo de amigos, pegue os escritos hebraicos, cultive a espiritualidade. Hoje até a ciência, muitas teses de mestrado e doutorado falam da importância da espiritualidade na vida humana, né? Mesmo que você não tiver fé, é interessante andar com a espiritualidade, né? Que nem aquela música, né? Eu vou com a fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Então, por via das dúvidas, né? É bom ir pelo caminho da fé. Até pelo caminho da dúvida, a fé é interessante. E eu estimulo você a isso, né? Então, nós aqui, quando falamos a lei fundamental, né, que está nos nossos encontros anteriores, o que nós queremos dizer? Você vai observar que nós estamos descrevendo o verbo divino, que é uma dimensão da natureza da divindade. Se você ainda não leu lá o Evangelho de João, primeiro a abertura do Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós estamos vendo a descida do verbo, né? E olhando a construção, a formação da realidade e observando que ele vai se estruturando primeiro no mundo atômico, no mundo subatômico, em todas as partículas, e formando, segundo a teoria da ciência, né, com toda a explosão de estrelas e tudo, os átomos do universo são elaborados, formando o plano mineral, e nós estamos compreendendo isso. Depois vamos ver que esta energia imensa, ela se complexifica, né? Ela fica mais complexa, ela se torna mais sistêmica, sistemas vão se formando cada vez mais complexos e vão interagindo. É isso que nós estamos passando para você, assim, a montagem da construção da vida e do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e um reino misterioso, o nosso reino animal hominal. Há um degrau, há uma complexificação, né? Se torna muito mais complexo, apesar da pouca diferença do conjunto de DNA, de RNA do ser humano, né? Aí o projeto Genoma, mas esta pequena parte nos coloca numa frequência do universo em que há uma diferença gigantesca. A ciência ainda está trabalhando para compreender tudo isso. Então, quando nós afirmamos assim, olha, há uma lei fundamental que atua no mineral, né? Então, da organização desse reino mineral, a mecânica quântica, a mecânica nos grandes corpos celestes, a mecânica quântica lá dentro da matéria, né? Átomos, moléculas, constelações e galáxias cumprem mecanicamente seus princípios reguladores. Sugerimos como a divindade, através do verbo, formou de si todas as coisas, né? Então, o que nós estamos observando? A natureza é caótica, né? É aleatória, ela pode ser probabilística, né? Como diz a mecânica quântica, mas há leis, né? Há um conjunto de leis atuando, muitas vezes
essas leis não são únicas, elas atuam em sistemas de formas diferentes, mas há uma lei. Então, o que nós estamos trabalhando? Você vai compreender as leis que atuam no mineral, depois você vai ver que o vegetal, outras leis são inseridas. O animal já tem leis muito mais complexas. E o animal hominal? Aí nós vamos então compreender melhor a nossa vida, melhor a nossa expressão, melhor o nosso desenvolvimento e o nosso alvo, a nossa meta. Tudo isso tem um propósito, tem um sentido, né? Você pode também entender que não tem sentido nenhum, né? Que não há nada, você é um niilista, ok. Neste estágio todos são livres. O centro fundamental de toda a vida é a escolha e o arbítrio, né? O que você anda escolhendo? Ah, mas eu não escolho nada, eu sou fruto só do meio ambiente, do meu inconsciente, sou fruto dos fatores alienantes, socioculturais, históricos. Então você não escolhe nada? Pode ser, pode ser uma visão. Também você é livre, né? Eu prefiro compreender que estou fazendo opções, que estou fazendo escolhas, que há uma diferença entre as escolhas que são feitas, né? E isso na nossa vida, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. E é isso que nós queremos trabalhar, né? Por quê? Através disso você vai entender as tuas opções de jovem, de adolescente, de casamento, de trabalho, de vida afetiva, de amigos, de vida social, enfim, de todo este complexo. E a tua agenda, como ela é montada, né? As tuas escolhas, como são feitas, aquilo que você decide sofrer, aguentar, viver, compartilhar, né? Amar ou não, né? Então tudo isso representa o teu ser. Quando nós abotoarmos aquele paletó de madeira, meu amigo e minha amiga, quando nós abotoarmos aquele paletó de madeira, o último paletó da alfaiataria da nossa vida, né? Então, não aconteceu nada, nada resulta em nada, acabou tudo, você volta para o pó e simplesmente termina, né? Se você compreender assim, que seja feita a tua vontade, então que tudo termine em nada e vai ser realmente justo que seja assim. Mas nós temos recebido uma outra perspectiva, sabedoria de 5.800 anos, 6.000 anos, pelo menos, né, de cultura hebraica, apontam em uma direção. Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos profetas, os profetas, o Cristo e Yeshua HaMashiach apontam para algo, para uma realização, para um propósito, para uma missão, para um pulsar, para um sentido. Independente das nossas dificuldades em ir nessa direção, compreendemos que a intenção, né, e a não desistência e o aceno para a vida, dizendo, eis-me aqui, com todas as dificuldades, da maneira como for, eu vou. Né? Então, este é o sentido. Nós estamos falando isso, olha, a lei fundamental organiza, né? Então, nós queremos agora ajudar você a ir um pouquinho mais fundo aqui, olha. Queremos que você assista isso através de um filme. A natureza dos números. Nele vamos compreender como o universo exterior e interior, o macrocosmos, o microcosmos, estão ordenados por leis de beleza e harmonia e como todos os corpos obedecem rigorosamente essas leis, né? Esse filme que você vai ver é do Cristóbal Villa e a música maravilhosa de fundo é do Wim Mertens. Se você não conhece o Wim Mertens, procure, você vai ver coisas lindas, obra de piano, quem gosta, né? Vai ficar admirado. Esse é o link do YouTube em que o filme está. Nós vamos colocar aqui na descrição do nosso vídeo. Então, o que eu sugiro é que você dê uma pausa aqui no vídeo, vá ali na descrição, né? Se você não conhece, olhando debaixo da tela do YouTube, você vai ver ali descrição, é só você clicar, abre um painel e ali eu vou colocar o link deste vídeo, né? Eu não vou transmitir ele aqui agora, eu não sei direito como é que funcionam os direitos autorais, então eu prefiro que você vá no YouTube, lá está tudo certo, você assiste o filme e aí você volta aqui para o nosso, para a continuidade, é muito importante. Mas antes de você ver o filme, antes de você dar essa pausa, eu queria
é dizer o seguinte: esse filme tem uma beleza maravilhosa e ele é baseado, se você digitar também no Google, aí na busca, né, sequência de Fibonacci ou Lei Áurea ou os números de Fibonacci, você vai encontrar um material muito interessante. Esse filme é baseado nessa regra áurea, ou seja, esse matemático italiano, que teve uma influência muito grande árabe, e eu vou até já dar mais esse passinho com você aqui, ó. Antes, né, de você ver o filme, a gente queria fazer aí uma homenagem à sequência do Fibonacci, né? O Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, ou filho de Bonacci, nasceu em Pisa, na Itália, por volta de 1175. Olha só o que esse cara descobriu em 1175. Eu e você hoje talvez não entendamos muito bem tudo isso, mas esse italiano descobriu isso. Jovem, ele visitou o Oriente, o norte da África, e conheceu a obra de Al-Khwarizmi. Olha, faz lembrar os algarismos, né? Você vê que os árabes têm uma influência muito grande na matemática e os hindus também, né? Assimilou numerosas informações aritméticas, algébricas, que compilou no seu primeiro livro, Liber Abaci, não sei se é assim que pronuncia em latim, o livro dos ábacos, que teve uma enorme influência para a introdução na Europa do sistema de numeração hindu-árabe. Foi nesse livro que Fibonacci introduziu o conceito dos números de Fibonacci, da sucessão de Fibonacci. Isso foi o que mais o popularizou entre os outros matemáticos da sua época. Pensa-se que Fibonacci terá morrido em 1250 em Pisa. Galáxias, uma concha no mar, um girassol, uma libélula e todas as medidas não são casuais. Veja o vídeo, né? Então eu te convido a assistir esse vídeo clicando aqui na descrição e você vai ficar maravilhado, né? Você vai ver ali uma concha no oceano, você vai ver um girassol, você vai ver uma libélula, você vai ver no olho dessa libélula, e se você pegar uma galáxia inteira, você vai ver uma proporção numérica, a natureza trabalhando em proporções matemáticas para a construção de tudo. Então é de cair o queixo, é de ficar impressionado, né? Então, se você quiser considerar que tudo isso é obra do acaso, ok, né? Mas aqueles que têm uma outra sensibilidade não conseguem deixar de ver um filme desses e falar: meu Deus, que beleza, que harmonia, que equilíbrio, que graça, né? Então eu convido você agora a clicar na descrição e assistir esse filme. E aí você retorna aqui para o nosso trabalho, ok? Então vou dar esse tempinho, vou dar essa pausa, vou me congelar aqui, ó. Agora você vai lá e assiste o filme. Muito bem, espero que você tenha ficado admirado, maravilhado, né, com esse filme. E aqui a gente volta para o nosso quadro do universo, né? Então, nós estamos vendo aqui esse universo que a ciência fala que tem 13, 15 bilhões de anos, né? E nós estamos vendo aqui o número 4, olha, o animal, vamos para o vegetal, mineral, né? Então, mineral primeiro, depois o vegetal e o animal. Então, nós estamos caminhando agora para o vegetal, né? Nós vimos a hilosfera, olha, hilosfera, que é a parte física do universo, né? Dando a construção, a constituição. E aqui é a descida do verbo, olha, o verbo é que está formando tudo isso, né? Apesar de a gente ter colocado essa linha canalizada aqui, tudo isto aqui, toda essa dimensão, ela é formada de verbo. O princípio era o verbo estava em Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o plano mineral, em última instância, é feito de quê? De verbo. E o vegetal? De verbo. E o animal? De verbo. E o plano nominal? Verbo. Então tudo é constituído de verbo. E nós estamos vendo o número 4, não o número 3. Poder, sabedoria e ação, os Elohim, a manifestação de Deus. Por quê? Porque para criar esse universo, e você que acabou de assistir esse filme,
Você pode atestar isso. Para criar esse universo dessa maneira, precisa de poder, um poder maravilhoso, né? Agora, é um poder caótico, sem ordenação? Não. Precisa de sabedoria, precisa de harmonia nesse conjunto imenso de leis, né? Temos o poder, a divindade expressa-se em poder, no Elohim poder, expressa-se no Elohim sabedoria. Olha que interessante, aspecto masculino do poder, aspecto feminino da sabedoria. Olha a graça, o equilíbrio, né, de todas essas coisas. E depois, então, é gerado o verbo. Verbo é ação, verbo é realização. Então, poder e sabedoria se manifestam em verbo para a construção de toda a realidade cósmica, universal, abissal também, depois do próprio universo. E agora estamos vendo estes reinos, né? Então, queremos aqui fazer o nosso elogio ao nosso reino vegetal, né? Nosso elogio ao vegetal. Então você vai ver a diferença que nós temos entre o mineral e o vegetal. Você já vai perceber de uma maneira impressionante. Olha aqui a beleza, as cores, a relação com a natureza, a sensibilidade. Observe cada detalhe, a reprodução, a comunicação, a biologia vegetal. Olha que maravilha. Então, tudo isso expressa essa dimensão. O mineral está presente aí? Claro que o mineral está presente. Ele está presente neste reino, se tornando complexamente superior, né? Ele tem uma dimensão maravilhosa. Isso daqui é uma homenagem para minha mãe, ela adora rosa. Então fica aí, mamãe, uma homenagem para a senhora aí, terminei com uma rosa. Esse é o reino vegetal, né? Você vê como o mineral em si é muito mais simples e como ele se estrutura de uma forma muito mais complexa, ou seja, a combinação desses elementos e o potencial que ele carrega do infinito, né? Porque o menos não poderia produzir o mais, se não tivesse potência para dar essa expressão. Então, de onde vem tudo? Do infinito. O infinito tem o poder de fazer tudo e todas as coisas de todos os reinos. Então, ele expressa o mineral, depois ele tem, no mineral tem potência que vem do infinito para se tornar muito mais complexo. O mineral por si só não conseguiria criar o vegetal. Aí é que está uma grande falha da ciência, né? Porque ela não busca uma origem primordial, ela não admite a divindade. A divindade é a potência máxima de onde todas as coisas procedem. Então, o verbo é a potência infinita de Deus que tem sabedoria e poder. Ele gera o mineral. Depois, no mineral, há uma potencialidade que vem do infinito para se tornar muito mais complexo, para absorver energia de forma mais complexa, para organizar essa energia obedecendo a novas leis que o mineral não alcança, mas como vegetal, ele faz essas relações. Então está aí a nossa rosa, simbolizando o vegetal, e agora nós vamos ver, através do vegetal, né, a biosfera, o início da sensibilidade, né? Então, nós colocamos a biosfera aqui, obedecendo a esse critério usual, né? Mas nós já falamos para você que não há nada morto. A vida está no vegetal, mas não está no mineral. Mas a vida está em tudo, porque Deus não é morto. Não existe Deus morto, né? Só Nietzsche falou que Deus estava morto e depois ele acabou morto também. Né? Então, tudo está vivo. O verbo é vivo, é a vida infinita. Mas, seguindo os critérios, né, vamos dizer que a ilosfera é só da matéria, no mineral, e agora nós vamos para a biosfera. Então, a ilosfera torna-se muito mais complexa, produzindo um organismo que nós reconhecemos no vegetal. E ele vai ter, então, uma dimensão que é a da sensibilidade. Ó, o mineral é muito pouco sensível, né, comparado ao vegetal. Então, através do vegetal, por que através? Porque o que está indo através é o verbo, né? Ou seja, o verbo está
formando o mineral e ele continua impulsionando o mineral até que ele funde, forma, se complexifica, fica mais complexo, mais sistêmico, mais orgânico, gerando leis mais profundas, então ele produz o reino vegetal. Tudo isso é Deus. Quando você olha para todas essas coisas, é a divindade tomando formas diferentes, cores diferentes, organismos diferentes, mas a essência é uma única essência. E isso então te dá uma contemplação e um respeito à natureza de uma forma nova, né? Os capitalistas, que me perdoem, né? Nada contra o capitalismo no sentido bom da sua ação de organizar mercados e tudo, mas nós precisamos cuidar da natureza com esse olhar de que tudo tem a essência da divindade e equilibrar o nosso uso de todas as coisas. Podemos fazer uso, sem dúvida nenhuma, tudo é um meio, finalidade máxima é a divindade, mas com equilíbrio, né? Então nós estamos vendo aqui a biosfera, entramos numa segunda dimensão. Primeira dimensão, a ilosfera ou mineral, agora estamos entrando na biosfera, no início da sensibilidade vegetal, né? E aqui, vamos deixar a tela mais verdinha, né, em homenagem ao vegetal. No vegetal a vida se torna mais perceptível analiticamente, né? Então nós contemplamos processos biológicos mais facilmente. A vida organizada no vegetal expressa sensibilidade à luz, ao calor, ao som, né? Processa os alimentos, se reproduz, né? Então nós já vemos todos esses processos com mais facilidade. Vê como se torna muito mais complexo do mineral para o vegetal? Hoje sabemos que plantas em uma floresta se comunicam através de vários mecanismos que levam e trazem informação. Eu vou também deixar aqui na descrição do nosso vídeo, né, você clica ali na descrição, eu vou colocar um vídeo do National Geographic, onde ele fala a respeito da interação das árvores em uma floresta, né, as substâncias que foram descobertas recentemente, que fazem com que as árvores se comuniquem, com que elas eliminem uma espécie, fortaleçam outra, saibam que uma praga está chegando e etc. Você olha para uma floresta, parece que está tudo parado ali, que ninguém anda e ninguém fala. Tá? Mas já dizia o salmista Davi, que uma noite faz declaração a uma noite, um dia declaração a outro dia, sem vozes, sem sons, tudo é dito, né? Segundo a poesia de Davi. Então ele já contempla que há uma comunicação geral na natureza. Eu vou deixar então na descrição, assista também esse vídeo, nós estamos recheando o nosso conteúdo, isso vai te tocar, eu assim te estimulo você, né? Não sei se você às vezes, mas eu vim aqui para ver coisas só da Bíblia, você está falando em matemática, está falando... Querido, olha, sinceramente, nós precisamos abrir a nossa visão para toda a natureza, há uma beleza em tudo. A ciência não é contrária a Deus, ela estuda Deus, do modo dela. Sem colocar o nome de Deus, mas é Deus, né? Saiba ou não, queira ou não. E nós vamos tirando proveito disso tudo, né? Porque vamos vendo a descrição maravilhosa desse ser divino que nos forma, aí vamos encontrando gratidão, reverência, né? Então assista esse filme do National Geographic, procure aqui na nossa descrição, eu vou colocar o link desses filmes que eu estou falando, que você vai ver como que o vegetal tem essa comunicação maravilhosa, né? Como é que ele forma todas essas coisas. Então vamos continuar aqui. Alguns pensam que plantas sejam sensíveis à música e a pessoas, né? Tem vários estudos aí, né? E é engraçado, tem gente que seca até pé de pimenta e também faz murchar. Comigo ninguém pode, meu amigo. Sei, comigo ninguém pode é uma planta aí que diz que é venenosa, né? Por isso que ela chama comigo ninguém pode. Mas diz que tem gente que quando chega num lugar, meu amigo, seca aquele pé de pimenteira. Tal é a energia do fulano e a planta capta, né? Então veja, eu não vou entrar aqui no mérito, se isso procede ou não, mas está aí, né? São informações. Existe uma sensibilidade no vegetal muito mais complexa do que no reino mineral.
Esse é o centro. O verbo vai se formando e a gente vai vendo essa beleza maravilhosa da vida, construindo tudo e todos, né? E vamos tendo uma reverência pela natureza e pelos sistemas e tudo mais. E quem sabe possamos criar uma influência na sociedade para nós desativarmos um pouco o consumo do planeta, né? Que a gente diminua, que a gente use com mais sabedoria, compreendendo que a divindade nos deu entendimento, ciência, para a gente poder preservar a natureza, que na verdade nós somos parte dela, né? Bom, esse é o reino da biosfera, né? Bios é vida, esfera é dimensão, é o reino vegetal, né? E nós vamos continuar vendo qual é a lei fundamental nessa dimensão. Lembram? Lá no mineral era mecânica quântica, né? Serão iniciadas leis de atração, leis de sensibilidade, a vida manifesta-se mais complexa, né? Então são leis novas que vão, conforme o reino vai se tornando mais complexo, novas leis vão sendo adicionadas. E nós não podemos esquecer de algo. Nós temos o mineral em nós? Evidentemente, né? Cálcio, ferro, potássio, níquel, manganês, tem tudo aí dentro, né? Todos os minerais que compõem a nossa natureza. Nós temos a sensibilidade do vegetal? Evidentemente, né? Então o vegetal está incorporado em nós, claro, nós nos alimentamos dele, uma parte de nós é absorvida do vegetal, né? E do animal também? Também, né? Nós nos alimentamos desses reinos e vamos nos tornar mais complexos. Então, todas essas leis de atração, de sensibilidade, vão estar na natureza humana. As leis da mecânica quântica, lá de baixo, né, vão estar. Só que tudo isso é feito mecanicamente, não há opção. Ainda não estamos falando no princípio fundamental que vai surgir adiante, que é o poder de escolha. O mineral não escolhe se vai para cá ou se vai para lá, ele cumpre a lei cósmica rigorosamente. O vegetal não escolhe. Se ela tem que se voltar para o sol, a planta se volta para o sol, ela não tem alternativa. Se ela é um girassol, ela vai acompanhar o sol. Eu estou te falando tudo isso porque isso vai influenciar a tua vida, as tuas escolhas, tudo que está aí para frente para você se entender melhor. Isso daqui é autoconhecimento, né? E as escrituras vão nos revelando todas essas belezas maravilhosas, né? Então, esse é o nosso reino vegetal. E agora, admirável público, o nosso elogio ao reino animal, né? Nesse nosso estudo, nós ainda vamos falar um pouquinho do nosso reino animal. Vamos dar esse passo. Você vai ver a nossa natureza se tornar profundamente mais complexa, né? É isso que eu quero que você perceba, que você veja aqui de uma maneira impressionante, né? Então, nesse reino animal, você vai ver as cores, o processo de reprodução, o instinto operando de uma maneira impressionante, que já dá uma liberdade um pouco maior que a mecânica. Então você vê esses animais todos, se você pegar esses programas da natureza, você vai ver uma sabedoria, o instinto construindo casas, construindo relações e as coisas mais complexas. Aí você já vai ver, encontrar o princípio da emoção surgindo, né? E o princípio da inteligência. Olha, o nosso penúltimo personagem, o golfinho, um dos mais inteligentes. E olha agora que maravilha, olha aí. Não é muito parecido conosco? Olha o olhar, olha os olhos, olha a expressão. Olha como tudo aqui está muito mais complexo, né? Você consegue perceber, se sensibilizar. Olha aí o nosso amigo primata, como está muito próximo de nós, né? Já vai ter uma relação social, já vai usar em alguns instrumentos. Então, é um verdadeiro espetáculo da natureza, este reino que se apresenta de forma muito mais complexa que o vegetal, né? Com movimento, com processos de reprodução, de alimentação, de interação com a natureza, sistemas mais complexos, tudo isso a vida cada vez avançando. Mas
ainda neste reino, né, esta dimensão permanece no número 4. Né? Deixa eu colocar para você aqui o nosso gráfico da criação, para a gente poder aqui avaliar, né, algumas coisas interessantes. Né? Olha aqui. Nós estamos aqui no número 4, olha. O número 3 é o número de Deus, depois nós temos o plano mineral, ó, plano vegetal e animal, todos no número da criação. Número 4 é o número da criação. Número 3, o número do Criador, a maior obra do Criador, a criação. Então está aqui o 4, e dentro da criação, sua maior expressão vai ser o número 5. Ó. O número 5 ele tem um número a mais do que esse daqui. Quem viu o nosso curso As Parábolas de Jesus, quando Jesus fala do bom fermento em 3 medidas de farinha, olha aqui as 3 medidas de farinha. Né? Mineral é uma medida, vegetal e o animal são 3 medidas de farinha. Mas se o fermento do espírito não entrar, não dá o reino nominal. Isso que a ciência não entende. Eles estão procurando aqui, né, o animal simplesmente... o homem, eles querem alojá-lo neste reino. Por quê? Porque a ciência não reconhece a dimensão do espírito. Agora está começando a arranhar. Então, o animal não alcança a dimensão do espírito. Ele não tem o bom fermento que Jesus descreve. E o bom fermento é a qualidade do Espírito de Deus. Ah, mas o Espírito de Deus não está no mineral? Está. O Espírito de Deus está no vegetal? Está. O Espírito de Deus está no animal? Está. Mas como verbo na mecânica cósmica. Aí é que você vai ver as leis atuando. As leis que atuam no mineral, no vegetal e no animal são uma. A lei que atua aqui, o Espírito de Deus no plano nominal, ele tem uma intensidade, uma complexidade, uma relação sistêmica, orgânica, consciencial, que não existe aqui. Você vai ver que há uma gradação, olha, o vegetal é muito mais que o mineral, o animal é muito mais que o vegetal. Agora chega aqui a ciência trava. Não, é tudo igual, o homem é um animal que nem qualquer outro. É um macaco igual a todo mundo. Mas não é isso. Isso não é lógico, não tem sustentação. Né? O homem tem uma dimensão que o animal não tem. Qual é essa dimensão? É a do espírito. É isso que vai dar a autoconsciência. A gente vai ver aqui, nesse reino, agora estudando ele um pouquinho, quais as características dele. Né? Então vamos voltar aqui para o nosso reino animal. Né? E aqui no reino animal, vamos descortiná-lo. Né? Olha aí, descortiná-lo vendo as suas características. Então, o que nós temos de característica no reino animal? Nós temos, vamos além da esfera da mecânica da matéria, mecânica clássica, newtoniana, da relatividade que governa os grandes corpos, né? E também da mecânica quântica que está governando átomos e subpartículas atômicas. E aqui todo mundo obedece rigorosamente, não há questionamento. Vamos além da sensibilidade vegetal, aonde o verbo se torna bem mais complexo, mas ainda apenas nessa dimensão. Entramos na dimensão do instinto animal, que o vegetal não tem propriamente. Pode ter alguma sombra em algum vegetal mais complexo lá, não sei, não entro nessa esfera. Mas alguma sombrinha pode aparecer lá, mas aonde que se efetua o instinto? No reino animal. E nós temos instintos? Claro, nós somos uma sequência desse reino. Tudo que está aqui para trás está em nós. As leis da mecânica quântica, da mecânica clássica, da sensibilidade, do instinto. Nós somos um reino mais complexo e temos todos os outros. E o que o animal dá início? O reino da emoção e da inteligência. Então já temos animais que têm muita
emotividade, né, e já sombra da inteligência, né? Começa a dimensão da inteligência, já tem uma sombra, mas o que não tem? A autoconsciência. Nós vamos ver outras características aqui que o animal possui. Olha, no animal a vida manifesta-se ainda mais complexa. Os sistemas de manutenção, desenvolvimento, procriação, né, reprodução são muito mais complexos. Também as relações requerem interações com o meio, né? Já existem sociedades organizadas aí. Veja as formigas, veja os próprios primatas, e todos os animais vivem em bandos, etc., já tem leis. Novas características não presentes no reino mineral nem no reino vegetal. Se tornou muito mais complexo. Então, esta continuidade vai. Olha, aquilo que era sensibilidade no reino vegetal, em formas de vidas mais complexas, em interação com o meio, vai transformar-se em expressões emocionais primordiais. Já temos uma nova dimensão. Expressões de afeto iniciais, bem como o início dos processos intelectuais. O uso de ferramentas em primatas e a comunicação darão seus primeiros passos, né? Você percebe aonde que nós estamos indo? Você percebe como essa construção gigantesca da realidade vai sendo feita pela divindade através de leis da química, da mecânica, da matemática e de tudo que nós estamos vendo aí. Nada é oposto a Deus, tudo isso é produto dele. Onde que vem a física? De onde que vem as partículas? Vem do nada, vem do nada. Nada vem de onde? Então isso não responde nada, né? O nada não responde nada. Quer dizer, vem do todo, vem do tudo, aí sim. Vem do infinito, sim. Vem do eterno, sim. Essa é a intuição que a ciência precisa colocar nas suas teses. Ah, mas isso não é matéria da ciência. É uma visão de separação da realidade em partes, um cuida de uma parte, outro cuida de outra, está tudo relacionado. Né? Tudo está relacionado. Então, nós vemos aqui, olha, os animais começando a usar ferramentas em primatas, comunicação dará os seus primeiros passos. Né? E o que nós vamos enxergar? O sol da mente. Ainda não temos uma mente propriamente nos animais, né? Mas já temos um princípio de mente. Projeta a sombra da inteligência nos seres mais complexos desse reino. Vamos ver melhor algumas capacidades animais. Então, o que a gente vê que começa a surgir neste reino? Né? Nós vemos que o animal começa a ter senso numérico. Leoas, vespas e aves, eles fazem testes e eles sabem contar até um determinado número. Né? Você coloca lá 2 coisas, depois você retira 2 coisas, ele não volta antes de retirar. Ele tem uma capacidade de contar até um certo número. Parece que tem animais que contam até 3, 4, etc. Né? Então isso já é uma capacidade de senso. O uso de instrumentos de forma presencial, não simbólica, ou seja, eles não conseguem usar um instrumento se ele está à mão, se ele está ali perto, né? Então ele usa. Só que ele não interioriza esse alimento e o utiliza como um símbolo. Então nós vamos ver que a capacidade simbólica é uma capacidade já do processo do espírito, a recriação do universo dentro de nós. Nós somos uma máquina cósmica de reproduzir o universo. Nós vamos ver isso quando estudarmos o reino hominal. Né? Então veja que interessante como o animal já alcança muita coisa, capacidade de autorreconhecimento. Né? Alguns cientistas, eu prefiro mais os que usam essa palavra, porque a autoconsciência não dá para falar que o animal tenha. Né? O teste do espelho, esse é um teste interessante, muito curioso, né? De 65 mil espécies, 11 se reconhecem, alguns pássaros, primatas, elefantes e golfinhos. Você coloca um espelho, o Darwin foi o primeiro que fez essa experiência de maneira simples, depois nós vamos ver o cientista que realmente colocou isso em prática. Né? E o animal tem reação diante da sua própria imagem. Alguns não reconhecem, atacam, pensam que é um inimigo, né? Outros ficam indiferentes. Mas alguns animais conseguem alcançar o entendimento que aquela imagem é ele.
Olha só que coisa impressionante. Eu chamo isso, e alguns cientistas chamam autorreconhecimento. Não gosto do termo autoconsciência, é complexo demais para o animal. Mas autorreconhecimento, sim. Então é uma experiência muito interessante. Vamos dar mais detalhes para você, bem curiosos aqui, olha. Né? O teste do espelho é uma medida de autorreconhecimento desenvolvida por Gordon Gallup Jr., em 1970, que foi baseada em parte em observações feitas por Charles Darwin, que é o pai da teoria da evolução. Bebês humanos falham no teste até cerca de 18 meses. Olha que coisa incrível, né? Você vê que o bebê humano ele vai realizar todo o ciclo da evolução em poucos meses. Ele vai passar pelo mineral, passar pelo vegetal, passar pelo animal e ele vai além. Mas até os 18 meses ele está ainda num reino evolutivo anterior ao dele. O potencial vai se atualizando pelos estímulos do meio, pelos estímulos da cultura, pelos estímulos da sociedade. Tem um vídeo que eu não vou colocar aqui, porque ele está em inglês, né? Mas o nosso colega Anderson ouviu, eu tenho dificuldade com inglês, mas ele ouviu direitinho e trouxe informações muito interessantes, né? Algumas crianças do Oriente demoram muito mais tempo para realizar esse reconhecimento do espelho, para entenderem que a imagem do espelho é a sua própria imagem. E eles também ficam desconfortáveis diante da imagem do espelho, porque tem uma cultura muito coletivista. Olha que reações diferentes e interessantes. A criança aqui no Ocidente, depois dos 18 meses, ela já consegue entender que a imagem que está lá é ela. Ela tira coisas de si. Os testes feitos com animais é assim, eles colocam coisas coladas, né, onde o animal não consegue ver, mas no espelho, ele se virando, ele consegue. E ele se vira para ver aquelas marcas. Então, mostra que ele está identificando que aquela imagem é ele. Estou te dando tudo isso apenas para você se admirar, se maravilhar com Yahvé Elohim Adonai, com o Criador de todas as coisas e compreender como tudo está ligado a tudo, como nós estamos e somos um produto do reino que nos antecede, que não há nenhum problema em compreender toda esta massa evolutiva, que o Criador não pegou a gente aí e simplesmente colocou na Terra do jeito que nós somos. Eu queria que você fosse construindo uma nova imagem do Criador, que Ele é a própria natureza, que Ele é a manifestação de tudo e com sabedoria, poder e ação formou todas as coisas, né? Esse é o meu objetivo aqui, não é dar nenhum curso científico, nem te dar informações, mas te dar estímulos para que você consiga entender tudo isso. Se você quiser, digita no Google aí teste do espelho, teste de Gallup do espelho, autorreconhecimento, você vai ver vídeos, você vai ter várias informações do trabalho que a ciência vem fazendo, ok? Cães e gatos não passam no teste, olha, o pessoal que gosta muito aí de cão e gato, né, eles não conseguem se auto-reconhecer, né? O teste é questionado por alguns pesquisadores. Coloca essa informação porque alguns questionam a validade ou a maneira de fazer, etc. Isso tudo está em evolução, a ciência sempre trabalha com esse mecanismo de afirmação, superação, negação e etc. Então é bastante interessante isso, né? E aqui, meu querido e minha querida, ficamos nós, né? Já deu aí os nossos quase 50 minutos e eu queria dizer que o nosso próximo trabalho vai entrar, no nosso reino animal hominal. Não perca na semana que vem. Nós vamos acessar aí a máxima expressão da natureza, criando um indivíduo autoconsciente. É uma coisa maravilhosa e todas as leis mecânicas que nos antecedem abrem um espaço para o poder da escolha e com a escolha o controle, que pode ser muito bom ou muito complicado na nossa vida, porque começamos a querer controlar pessoas, controlar situações e controlar a vida, né? Aí vamos usando o nosso arbítrio, a nossa
consciência, autoconsciência e a nossa criatividade são fenômenos puramente da dimensão mais elevada do universo, que nós chamamos de dimensão do espírito. E aí as leis da vida vão se completar de uma maneira incrível. Até agora, leis mecânicas. Nenhum átomo questiona se vai para a direita ou para a esquerda. Nenhuma planta questiona se vai atrás do sol ou não. Nenhum animal faz nada diferente do que cumprir o instinto que ordena a sua vida. Mas, porém, e entretanto, e todavia, vai chegar agora um animal aonde isto tudo vai poder ser questionado. Apesar que ainda uma parte da ciência e algumas linhas afirmam nós não temos arbítrio nenhum, a nossa vida é resultado de mecânica, também se você quiser considerar isso, mas o grande diferencial que vemos na cultura hebraica, na visão de mundo, é o da liberdade, de você poder construir caminhos, e a característica criativa da divindade vai se manifestar no interior humano. Não perca, estamos fazendo essa trajetória imensa, essa verdadeira epopeia de construção da realidade e formação do ser humano, que vai olhar para o universo e compreender o seu sentido e a sua realização. Eu gostaria de te estimular a que você nos procurasse nas redes, divulgue o nosso canal, passe para algum amigo, forme grupos de estudo. Nada do que nós falamos aqui é definitivo e nem deve ser aceito de forma cabal. Não, você deve questionar. Então procure-nos no YouTube, lá no Consciência Hebraica tem várias playlists com estudos interessantes, e também estamos no Telegram. O Telegram é uma verdadeira biblioteca. Se você não tem o Telegram, recomendo, você vai aprender muito com ele, procurar muitos assuntos que você tem interesse, tem grupo de tudo lá. E quando você entra, o passado está lá. No WhatsApp você entra no acesso passado, no Telegram você acessa. Também estamos no Instagram e no Facebook, você pode olhar as nossas coisas lá também. Nós agradecemos você estar por aqui. Queremos que a vida infinita te sensibilize, te toque, te crie uma vida mais harmônica, com mais interação à natureza, mais respeito a todos os seres humanos, que o amor seja florescente na tua vida e te conecte com tudo e com todas as coisas. Salam aleikum, shalom, Adonai, que a graça, que a paz estejam sobre a tua vida, que o sol da justiça resplandeça sobre você. Até mais.